aqui no canal Logotonia, canal do Grupo de Pesquisas de Materialidades e Ambiências da Universidade Federal do Sul da Bahia. E hoje recebemos para esta entrevista o professor Roberto Lerrer, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e reitor desta mesma universidade. E desde já eu agradeço muito a sua presença. Ótimo, né? Estarmos juntos aqui, muito bom. Fico muito feliz. Também para essa entrevista, aqui temos o Saulo, que vai nos acompanhar hoje. Então também dou as boas-vindas, representando aí os nossos estudantes e ampliando aí os trabalhos do nosso grupo de pesquisa. O professor Roberto Lerrer é doutor em educação, mas, Roberto, uma coisa que eu gostei quando eu vi o seu currículo, a gente faz toda essa preparação, né, de entrar no currículo Lattes, esse que a gente também critica tanto, é que você tem a sua formação originária em biologia. E eu queria entender um pouco como que você fez essa trajetória da biologia, que é um campo que também me interessa, para a educação, porque você é especialista em políticas educacionais. Isso. Então, como que se deu essa trajetória na sua vida? Então, foi uma trajetória para mim muito natural, de certa forma, porque eu, quando fiz a graduação em biologia, eu me interessei muito por uma área nova que estava em andamento no mundo, que era a área de biotecnologia. E me interessou muito saber como que estava se dando os processos de trabalho em biotecnologia. Muito preocupado com essa área de trabalho e educação, já estava fazendo a licenciatura. Fiz a minha dissertação de mestrado justamente analisando processos de trabalho em biotecnologia numa empresa, foi uma das primeiras empresas brasileiras que desenvolveu processos de biotecnologia na área vegetal. Como é que se formavam os pesquisadores, como é que era a divisão do trabalho, quem eram os técnicos, enfim. E a partir daí, desse estudo, eu fiquei muito motivado e muito, digamos, apaixonado pelo tema trabalho e educação. E resolvi seguir analisando isso posteriormente no doutorado, aí já com outras perspectivas, de analisar os organismos internacionais. Mas, de toda forma, essa trajetória foi uma trajetória em que, para mim, foi muito interessante, porque eu estava discutindo o desenvolvimento da ciência no campo das biociências, já naquele momento com uma apropriação da perspectiva marxista de analisar o mundo do trabalho e o significado da tecnologia nos processos de trabalho e como que isso se desdobra na subjetividade, na formação dos pesquisadores, na divisão social do trabalho, enfim. E foi a partir daí que eu entrei mais vigorosamente na área de educação e cada vez mais analisando o Estado, e aí a questão das políticas foi um desdobramento mais ou menos natural. E isso também nos permite pensar um pouco esse processo de como o próprio meio ambiente, né, é analisado, é estudado, porque esse caminho que você faz necessariamente é via análise do capital e da produção e dos meios como se produz e se reproduz esse trabalho e do ponto de vista da construção do meio ambiente, esse tema ele ficou um pouco defasado, né? Quer dizer, ele levou mais tempo, né? O meio ambiente levou mais tempo para entrar na nossa agenda, né? Verdade. Quando a gente pensa o que é o futuro, como é que podemos forjar um outro futuro, ainda estamos muito fortemente sob a hegemonia de uma concepção de desenvolvimento e de crescimento econômico que é essencialmente liberal burguês, essencialmente ele é mais capitalismo, né? E, portanto, as consequências socioambientais vão se avolumando. E eu, há muitos anos, isso particularmente no período que eu estive mais próximo da produção do conhecimento na América Latina, com o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, eu fui coordenador do Observatório Social da América Latina por quase, 10 anos, muito contato com os movimentos indígenas, movimentos camponeses, com a Via Campesina, com a CLOC, Equador, Bolívia. E cada vez mais eu fui compreendendo a importância de nós inserirmos na análise do que é o modo de produção capitalista e, sobretudo, a particularidade do capitalismo no Brasil, nos outros países da América Latina, das questões e dos conflitos socioambientais
que de fato são conflitos que foram decisivos, inclusive, para impedir a constituição da área de livre comércio das Américas. Seguramente, se não fossem os movimentos camponeses, indígenas em vários países, o movimento não teria tido a mesma pujança. Vários setores, a classe trabalhadora mais tradicional, não estavam, digamos, fortemente vinculados com esses movimentos. Só no final da campanha que entraram de maneira mais decidida, mas no início, plebiscito contra a ALCA, essencialmente eram movimentos puxados pelos trabalhadores do campo, povos indígenas, enfim, como elemento constitutivo da interpretação do capitalismo. E isto me fez chegar muito próximo ao pensamento de Florestan Fernandes. E a partir dali, assim, o autor que para mim serve de referência hoje é Florestan Fernandes. E justamente porque ele dá muito mais abertura a pensar as particularidades, né? E termos hoje a problemática socioambiental como uma agenda da universidade, ao meu ver, é decisivo, porque a instituição universitária, como uma das suas funções, ela tem que antecipar cenários de futuro. E, sob todos os pontos de vista, nós precisamos pensar na forma, no sociometabolismo com a natureza, a forma de apropriação dos recursos naturais, o uso intensivo em energias, mudanças climáticas globais. Isto recai essencialmente sobre as populações camponesas, sobre os trabalhadores que vivem nas áreas mais degradadas, né, nas regiões de menor infraestrutura urbana, nas grandes favelas, etc. Essas consequências incidem de maneira mais violenta. Então, é um grande tema, porque é o que nós vamos ter que, daqui a 20 ou 30 anos, estarmos discutindo. Vamos ter água? A quem pertence a água? Vale a pena ter grandes plantações de biomassa para produzir celulose, ou melhor mantermos as bacias aquíferas como um bem comum para a humanidade, para mantermos a agricultura, produção de alimentos? São os grandes debates que nós temos que fazer no futuro, serão debates que envolvem a questão socioambiental. Então, nessa perspectiva, eu penso que o pensamento crítico, né, e a análise marxista hoje, sobretudo, né, pensando agora, né, nos 150 anos do Capital, isso é uma agenda muito crucial, e é importante destacar que isso não passou despercebido a Marx. Ele já levantava muitas dessas preocupações, né, em seus trabalhos, né, o sentido de uma apropriação crescente do capital sobre tudo aquilo que era comum. O ar, a água, pensamos a educação, a saúde, deviam ser bens comuns dos povos e cada vez mais estão comodificados. E que rompem com essa leitura maquiadora da sustentabilidade, né? Das mercadorias verdes, né? Que acabam trazendo todo um engodo social, né? Como se com pequenas ações individuais a gente pudesse resolver os grandes problemas estruturantes. Se nós pensarmos a água, né? 70% da água hoje é usada na agricultura, essencialmente é na grande agricultura, né? Então, não adianta, claro que todos nós vamos nos esforçar em nossas casas para ter um consumo consciente de água, de energia. Isso é uma forma de vida. Isso é importante que todas as crianças, jovens aprendam, mas é seguro que isso não resolve o problema do risco que a humanidade vive hoje em relação aos recursos hídricos. É o padrão de agricultura que tem que ser questionado, né? Da mesma forma, eu concordo muito com a sua análise, a ideia de que nós podemos ter um desenvolvimento cada vez mais acelerado de tecnologias que corrigiriam os efeitos danosos das tecnologias de gerações anteriores. Essa é uma análise que frequentemente ela é muito, digamos, eurocêntrica, digamos assim, porque é muito fácil falar numa economia limpa, de alta eficiência energética, etc., quando se esquece que todos os componentes da microeletrônica são cadeias produtivas de minérios, né? Não faz muito tempo eu vi um estudo que me impressionou muito, que era eu não sei se era do PNUD, agora já não lembro qual era a fonte, que dizia que, bom, para cada computador era necessário 2 toneladas de matéria-prima, ou seja, para chegar a um computador você manipula 2 toneladas de matéria-prima. Essas 2 toneladas estão na África, estão no Brasil,
a extração dos minérios aqui no Pará, as grandes ferrovias, né, que vão desembocar e vão levar os minérios lá para a China e para outros lugares, enfim. Esta outra economia, que é, entre aspas, suja, intensiva em recursos naturais, etc., ela sai, de certa forma, do foco e sai da própria análise do que seria o capitalismo no século XXI. Então, a gente não pode deixar de perder, a gente não pode perder de vista que o capitalismo tem um desenvolvimento desigual, combinado, enfim, e ele segue tendo um metabolismo com a natureza. E é muito intensivo em recursos naturais, seguimos com uma sociedade muito intensiva em recursos naturais. Enfim, o capitalismo requer permanentemente obsolescência, que é absolutamente desnecessária, quer dizer, os equipamentos, etc., os automóveis não precisariam ter uma obsolescência tão rápida, né? Eles são trocados muito rapidamente, celulares, etc., e isso tudo são recursos naturais. Claro que a tecnologia pode mitigar aqui e ali, e é positivo que nós tenhamos tecnologias que possam permitir reciclagem de materiais, etc., por suposto que sim. Mas o grande problema, o grande debate é se nós precisamos todos esses artefatos sendo transformados tão rapidamente para termos uma vida que tenha sentido, que produza felicidade, enfim. E eu creio que isso hoje é o grande debate, né? A gente teve aí há pouco mais, há algum tempo, o terrível impeachment da presidente Dilma, mais de um ano de governo Temer, uma conjuntura terrível, onde se ampliam as violências contra as mulheres, contra homossexuais, as violências racistas e tudo mais. A gente vive um momento de perdas de direitos violentíssimos, com a perda de direitos que foram garantidos duramente pela Constituição de 88. E a minha grande questão existe esperança para essa sociedade brasileira? E por onde passa essa esperança? A esperança, certamente, ela está presente em todas as lutas que pulsam todos os dias, né? Os conflitos que estão acontecendo e o reacionarismo que está presente na sociedade brasileira, né? Pensemos os ataques à juventude, particularmente LGBTQ, tudo isso hoje são expressões, o racismo. Nós tivemos em 10 anos, entre 2005 e 2015, 318 mil jovens assassinados no Brasil, 80% negros. E é uma política de genocídio, você está falando de 318 mil, obviamente é um genocídio. Isso que está acontecendo também expressa um movimento que é um pouco molecular, subterrâneo, não tem ainda intensidade, mas hoje as pessoas já não aceitam mais não assumir a sexualidade. E isso choca as pessoas que têm uma visão de mundo não secular e não laica. Né? Pessoas que estão tentando congelar o tempo histórico e, sobretudo, são pessoas que estão motivadas pelo medo. Medo da mudança, medo do futuro. Em geral, isso alcança setores, inclusive da classe trabalhadora, que perderam o poder aquisitivo nos últimos anos, chegaram a ter um certo momento de consumo, pensaram que as suas vidas iriam caminhar de uma forma mais positiva e tiveram uma queda muito profunda, né, nos últimos 5 anos de poder aquisitivo e ficaram muito temerosos, aí a expressão no duplo sentido, sobre o seu futuro. Então, nós temos hoje uma sociedade que vive sob a égide de medo. E os movimentos de resistência, de lutas, ocupações que seguem acontecendo, se nós acompanharmos o número de greves, nós vamos ter, no final dos anos 80, nós tínhamos mais ou menos aí 2.000 e poucas greves. É um momento de ascenso das lutas, tá? Constituinte, enfim. Chegamos nos anos 2000 com 350, 300, 420, 500 e poucas greves. Isso foi período, digamos que pega 2002 a 2008, nós não vamos sair muito de 400, 500 greves por ano. 2010, 2011, 2012 crescem, né? Em 2010, 2011 já vamos estar aí com em torno de 1.000 e poucas greves, 1.100.
2013 chegamos às 1.600, 1.700 greves, tivemos aquelas manifestações enigmáticas, né, que ainda nos interpelam para tentar entendê-las melhor. E chegamos agora ao último levantamento, né, que se refere à base de 2016, com 2.000 greves novamente. Então nós estamos num patamar de luta semelhante ao dos anos 80, mas a agenda é outra. A agenda é outra, quer dizer, a agenda dos anos 80 era uma agenda de mais direito. Vimos sufocado o período da ditadura empresarial militar, salários muito baixos, sem direitos, enfim. Então era uma agenda de conquista, uma agenda de reivindicações positivas. Grande parte das agendas hoje são agendas reativas. É trabalhador do serviço público que está sem salário e está exigindo direito a salário. É trabalhador no setor privado que os salários estão atrasados, que reduziram, enfim, está reagindo contra perdas, né? Então é um contexto diferente, mas tem luta. A meu ver, a questão de pensar o futuro e pensar a esperança é que nós temos que interpretar hoje, temos que fazer um esforço analítico, os movimentos sociais, as universidades, a juventude, de tentarmos entender o que está acontecendo com o Brasil. Porque isso que vem agora, com outro momento, e claramente, assim, é nítido que nós temos uma outra realidade. Após o que o ministro Ricardo Lewandowski, no momento de sinceridade, disse, bom, foi um tropeço na democracia brasileira. Após esse momento, né, que nós vamos ter o governo Temer, está claro que ele está ancorado, ele está sustentado por um conjunto de frações burguesas que dominam o bloco de poder, usando a expressão do Poulantzas, e essa é a única base dele, junto com um parlamento que está carcomido. E aqui, novamente, aquilo que o Chico de Oliveira fala, né? O Brasil é um país ornitorríntico, né? Nós temos um bloco de poder internacionalizado, sofisticado, com muita interação na economia internacional, frequentam circuitos de Nova York, Londres, enfim, e que a sua forma de operar o Estado na sociedade política envolve esse tipo de parlamento que nós temos. Centrão, Cunha e agora todo o grupo que está lá. Quer dizer, então, essa situação, de fato, ela é muito complexa, mas, a meu ver, nós estamos num momento que, usando o conceito do Florestan Fernandes, é um movimento de contra-revolução. Não é só um momento contra-reformista. É muito pior do que isso. É de supressão da liberdade, dos direitos individuais. É um momento de depressão profunda dos direitos trabalhistas. A nova legislação trabalhista coloca o Brasil pré-CLT, trabalho intermitente, terceirização de atividades fins, enfim, algo muito grave, muito grave. E, sobretudo, nós temos algo que muitas vezes eu acho que a esquerda não está dimensionando adequadamente, acho até estranho que não esteja, que é o significado da Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, a famosa PEC 55, ela é uma nova estrutura de Estado, onde não tem sistema único de saúde, onde não tem gratuidade, onde não tem um sistema previdenciário capaz de dar condições de dignidade a quem passou uma vida inteira sendo explorado no mundo do trabalho. Não há política de ciência e tecnologia, os cortes do Ministério de Ciência e Tecnologia hoje, quer dizer, nós estamos com um orçamento de ciência e tecnologia num padrão dos anos 90. As lutas precisam ter horizontes, precisam ter capacidade de fazer confrontos que alterem a correlação de forças. Nós não estamos conseguindo fazer isso.
É muito paradoxal mesmo que todos aqueles movimentos de 2013, que de alguma forma as pessoas não entendiam, né? Eu lembro que eu estava na UNB fazendo pós-doutorado e eu lembro os professores dos departamentos de Sociologia, História, todos iam às ruas junto com os seus estudantes para tentar ouvir, né? Mas quais são as bandeiras, né? Então isso, por um lado, era uma esperança muito grande, né? Que também foi depositada. Então, mesmo que nós não entendamos as bandeiras, existe alguma coisa que está movimentando a população e que nesse momento meio que desapareceu na sociedade, né? Então, eu não sei, eu tenho a sensação que a gente vive um momento de muita alienação e de muita perplexidade social, né? As pessoas parecem que não estão entendendo que isso é com a vida delas, né? Eu acho que temos um problema grave hoje, de falta de expectativas e, sobretudo, de ideias que motivem o futuro. Porque, assim, 2013, eu acompanhei no Rio de Janeiro. É indubitável que aquilo ali era um movimento de esquerda. Eu não posso dizer que aquilo ali, naquela época, era MBL. Não era. Eram as pessoas lutando, criticando o Feliciano, né, pela sua forma arcaica de pensar a subjetividade, as formas de expressão humana. Eram pessoas dizendo que educação não é mercadoria, saúde é direito. Cada plaquinha que estava lá, cada cartaz, indicava uma consigna que vem da esquerda. E era amplamente majoritária. Um tema que nós vamos precisar conhecer melhor é que nós temos hoje muitas fundações de direita, bem financiadas, grande parte delas estadunidenses, que já vinham atuando na Venezuela, Sim. na Bolívia. Uma delas é a Atlas Network, né? A Atlas, e todos esses estão preparando quadros. E tem meios, por exemplo, a eficácia desses grupos na internet não é uma eficácia porque eles têm milhares de militantes. É uma eficácia produzida, com artefatos tecnológicos, enfim. Essas fundações ultradireitistas, que nos Estados Unidos nós temos uma larga tradição, né, a Heritage e outras, estão atuando abertamente aqui, né? E disputaram o sentido do que foi 2013. Nós temos centros de pensamento hoje no Brasil muito importantes que estão naturalizando uma agenda conservadora com muita influência. Pensa-se a Casa das Garças, esses grupos de intelectuais, eles estão disputando a opinião pública. Que eles façam isso é parte da lógica de luta de classes. A minha questão sempre e os trabalhadores? Os que vivem do próprio trabalho são explorados. Por que as organizações, os movimentos, com toda a sua enorme diversidade, hoje não conseguem ter agendas unificadas que sejam agendas substantivas e não de uma falsa unidade, pragmática, para fins eleitorais imediatos, etc. Porque isso também não vai funcionar. Então, pensemos a educação. Você tem, na educação básica, movimentos empresariais que estão disputando duas vertentes, né, digamos, de um pensamento conservador. De um lado, um pensamento empresarial para formar capital humano, que é o Todos pela Educação, e outro, uma série de grupos fundamentalistas, escola sem partido, que não são os mesmos grupos. Eles não são, Todos pela Educação não concordam com a agenda da escola sem partido, mas eles estão disputando e fazem alianças em vários momentos. Em alguns momentos eles estão separados, em outros momentos eles estão juntos. Acabamos de ter uma decisão gravíssima no Supremo que passou como se nada tivesse acontecido, que é restabelecer ensino confessional. Imagine o que isso vai ser para as escolas públicas. Agora, se tem um governador de uma determinada corrente religiosa, ele pode colocar os seus pastores para dar aula. E é óbvio que as crianças estão indefesas frente a isso. A liberdade de escolha das crianças, ela não é real, né? Então, são retrocessos múltiplos, as bases curriculares que estão em curso, enfim, existe um veto a falar da expressão gênero, né? Enfim, tudo isso está denotando um pensamento conservador organizado, que não é o único, tem tensões entre si, mas
eles estão organizados. Minha pergunta inevitável é: todo um pensamento democrático, crítico de educação, que tem um vigor enorme, é só ver as dissertações, as teses, as monografias, os encontros de professor. Por que nós não conseguimos dar densidade a isto e convencer também as famílias de que esta educação é melhor para os seus filhos? Então, nós temos que fazer uma reflexão também sobre a nossa fragilidade. Eu acho que enquanto nós não conseguirmos ter um movimento que possibilite a gente fazer lutas comuns e, ao mesmo tempo, ir adensando agendas, né, usando o lema zapatista, né? Caminhamos de forma mais lenta porque queremos caminhar para mais longe. Perguntando, caminhamos. E de alguma forma a esquerda não se preparou para isso, né? Quer dizer, eu fico pensando há 10, 15 anos a leitura que a esquerda tinha e a leitura que a esquerda tinha de futuro do país e o que de fato aconteceu no Brasil, e tem um gap aí que é imenso, né? Que a gente não consegue explicar. Veja que a narrativa de futuro, eu acho que aqui não é contexto e nem é necessário hoje nós fazermos um balanço do que foi o governo Lula, mas tem um elemento simbólico. O seu plano econômico, a sua forma de pensar, projetar o futuro, que era a promessa de futuro, é o crescimento econômico. Um debate que foi superado nos anos 50, na CEPAL. Nos anos 50, na CEPAL, todos os autores, inclusive não marxistas, todos concluíram que o crescimento econômico, ele não é capaz de assegurar distribuição de renda. Ao contrário. A lógica de que a distribuição se dá por meio de gotejamento de políticas sociais, que não são nem políticas de Estado, né, porque são programas, bolsas, ela é muito frágil. Ninguém é contra, obviamente, dar bolsa, etc., para garantir condições materiais mínimas para que a população que está hoje superpauperizada sobreviva, por suposto que não. Mas isso poderia estar dentro de um rol de direitos sociais e não de políticas de alívio à pobreza. Tem uma entrevista que o senhor deu a Nildo Uriques e que está no YouTube. Ali nessa entrevista você diz que dentro da Universidade Brasileira hoje a gente faz ciência contra apelo, resgatando um pouco a ideia do Benjamin, né, de que a gente tem que escrever a nossa história contra apelo, né? Eu vejo hoje o universo da ciência e da tecnologia no Brasil de forma muito pessimista, né? Eu acho que a gente está talvez num dos piores momentos da nossa história de produção de pensamento, de investimento em quadros de pensamento e tal. Como o senhor é reitor de uma das grandes universidades brasileiras, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse tema, quer dizer, como que a gente pode ainda garantir um pouco de dignidade, né, no processo de produção de ciência? Então, o Mésaros dizia: se quer conhecer a educação de um país que você não conhece a história, enfim, olhe para a economia. O desenvolvimento tecnológico da ciência para áreas estratégicas depende do que é a base material da vida. Mas hoje a sua preocupação é absolutamente pertinente, porque nessas áreas, digamos, se temos o SUS, nós podemos ter a produção de fármacos e podemos ter toda uma área de pesquisa e desenvolvimento, de pesquisas básicas, que são muitíssimo importantes, são decisivas, eu diria, alavancando um processo em que o país sabe que tem que ter autonomia para dar conta do gravíssimo problema das arboviroses, que colocam, inclusive, cenários de muita incerteza em relação ao futuro. Até febre amarela, né? Estamos voltando, enfim. Se não tem SUS, não tem a indução. Por isso que, a meu ver, a Emenda Constitucional 95, ela é um arcabouço novo de Estado. Nós temos, hoje, situações muito preocupantes, eu diria, se pensarmos. Mesmo num período de crescimento econômico,
que tipo de crescimento econômico o Brasil vem tendo. Então, 2006 a 2008 ou 2009, mais ou menos, o Brasil conseguiu assegurar a formação de aproximadamente 50 mil mestres e doutores nas ciências duras. Se pegarmos esses 50 mil doutores e mestres que formaram nas ciências duras, ou seja, nas áreas que têm interface, né, com o setor produtivo, quantos por cento hoje trabalham no setor de pesquisa e desenvolvimento no setor privado? Menos de 1%. Menos de 1%. O setor privado não incorpora. Quem que mantém hoje o pessoal que está se formando nas áreas das físicas, das diversas modalidades de física, das biociências, das ciências sociais, etc., são aparatos do próprio Estado. Se nós vamos ter um encolhimento, como estamos tendo, aonde essas pessoas vão trabalhar? Então, o cenário é um cenário grave, porque é uma crença falsa acreditar que o setor privado no Brasil vai induzir pesquisa, vai dar suporte. Isso não existe. Não existe. E rigorosamente isso não existe em parte alguma do mundo, porque mesmo onde temos grandes centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas universidades, sem os recursos do Estado, elas não se desenvolvem. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é um dos principais centros de pesquisa tecnológica do mundo, se pegarmos todos os professores que estão lá dentro, só 20% tem interface com a empresa. 80% estão fazendo pesquisa básica. E é isso que dá pujança ao MIT. E mesmo nas áreas de engenharia, dos professores que estão nas áreas de engenharia, 40% tem interface com o setor privado. Os outros 60% estão trabalhando e o setor privado está induzindo, muitas vezes, a partir de encomendas do Estado. O Estado é decisivo nisso. É claro que nós temos, no setor de fármacos, etc., as corporações produzindo conhecimento, não tem dúvida. E conhecimento sofisticado. Mas sem o lastro da pesquisa básica, que é público, que é garantido pelo Estado, nada disso existe. Nada disso existe. É um mito acreditar que é o setor privado que está induzindo a ciência. Se pegarmos todos os prêmios Nobel, a enorme maioria deles estão atuando em pesquisas a partir de universidades. Não estão, alguns raros casos estão em empresas, mas o grosso estão dentro das universidades, com recursos públicos. Me preocupa muito o fato de que nós precisamos hoje na universidade, nisso que eu falei de uma ciência contrapelo, pensar nos problemas dos povos. Nós não temos que estar olhando para ranking. Nós temos que estar olhando para os problemas sociais, para os problemas ambientais, para os problemas do desenvolvimento humano, em diversas dimensões da vida, enfim, na possibilidade que as pessoas possam ter trabalhos criativos, um bem viver para todos, enfim. E a universidade tem que procurar respostas a esses dilemas. Eu tive a sorte de poder trabalhar um dos seus textos, seu e da Raquel Barreto, do discurso das condicionalidades do Banco Mundial, a educação emerge terciária, e a gente está comemorando os 150 anos do Capital, né, do Karl Marx, e eu queria saber qual a importância do pensamento marxista nas leituras em relação à invasão do capital dentro do campo educacional e da pesquisa. Eu acho de uma importância absolutamente decisiva. Não é possível, a meu ver, compreender o sentido, a extensão da transformação da educação, que deveria ser um bem comum para a humanidade, algo compartilhado pela humanidade, como direito, dever do Estado, sem entendermos o livro 3 do Capital. Assim, nós vamos ter a dimensão do que significa o capital, comércio e dinheiro controlando as instituições educacionais quando nós temos uma leitura do que significa isso no modo de produção capitalista, ou seja, no capitalismo atual, o que é isto? Porque há muita confusão. A teoria, nesse caso, Marx sempre procurou
fazer um esforço teórico sofisticado, laborioso, duríssimo, né? Como foi elaborar o Capital, porque ele entendia que o conhecimento sobre como funciona o capitalismo era uma condição para que os trabalhadores pudessem mudar a realidade. E eu creio que isso é mais atual do que nunca. Se nós continuarmos achando que o FIES, mas é uma boa política de democratização do acesso, etc., sem analisar o que significa o controle hoje do processo pelo setor financeiro, nós estamos fazendo análises, a meu ver, muito limitadas da realidade. E não tem como mudar a realidade se nós não conseguimos compreender e orientar as lutas de uma maneira racional, de uma maneira a enfrentar os principais nódulos de poder que nós temos que nos confrontar. Hoje, esses grandes setores educacionais estão formando a maioria da nossa juventude. Formam mais de 70% dos nossos professores, que por sua vez vão interagir com um sistema que tem 50 milhões de pessoas. Como vai ser o Brasil e a educação brasileira daqui a 10 anos com esse tipo de educação? Então nós temos que começar a avaliar a magnitude que esses problemas têm. E acho que a obra do Marx, ela essencialmente nos ajudou a entender o capitalismo tal como ele é. E acho que sem nós entendermos as vísceras e as entranhas do capitalismo, nós vamos ficar caminhando politicamente, como nós estávamos conversando, muito perdidos, sem foco, porque o capital sabe o que eles querem. Sim. Eles têm uma orientação política clara. Quando eles falam da educação, não estão falando da educação, para transformar os seres humanos em força de trabalho. E é um discurso que tem uma enorme aceitação social. Todos nós, de alguma forma, falamos para os nossos filhos, vocês precisam estudar para ser alguém na vida. Ou seja, você tem que ser capital, mas você tem que ter força de trabalho, né? Nós podemos, e Marx nos ajudou a pensar isso, assegurar uma formação que possibilite os jovens a estarem no mundo do trabalho de forma ativa, mas não de maneira alienada, de maneira crítica. E esse é o nosso papel. Professor, o capital financeiro ele acaba invertendo a lógica da pesquisa e da produção de conhecimento. Como é que a gente poderia quebrar isso? Então, qual o problema que eu vejo assim? O capital financeiro, ele trabalha com uma perspectiva de retorno muito rápido, o ciclo. Marx trabalhou muito isso, o tempo de rotação do capital é muito rápido. E quando os setores financeiros, né, os grandes grupos que são comandados pelos fundos de investimento, de finanças, atuam sobre a área de educação, sobre o desenvolvimento dos setores produtivos em várias áreas, eles passam a ter uma racionalidade, uma temporalidade de lucro máximo, no mínimo de tempo. Nenhum setor hoje está fazendo projeção para 15 anos. Quando um fundo de investimento faz uma aquisição, faz uma fusão de empresas, eles têm que dar conta em 5 anos. Normalmente, 5 anos depois, esse fundo até se desfaz daquele negócio para fazer outro. Então, não há projeção de futuro. E o conhecimento, a ciência, a cultura, necessariamente estão projetando uma outra temporalidade. E não podem estar sendo organizados e estruturados com o objetivo de lucro máximo. Mesmo a indústria cultural não consegue manter o lucro máximo na velocidade que se espera que o capital tenha, o capital portador de juros, o capital fictício, possam metabolizar, digamos, a economia. Isso nos coloca numa situação muito importante de reflexão política, que é justamente o papel do Estado, porque o próprio Estado, cada vez mais, opera e funciona de acordo com uma racionalidade do próprio capital financeiro. O capital financeiro comanda os Estados. Quando eles estão pedindo autonomia do Banco Central, para dizer o seguinte: olha, o Estado,
a conta do Estado, os recursos que o Estado vai manejar, pertence à lógica financeira. A soberania popular não tem que se meter nisso. A soberania popular não pode chegar perto das finanças. O núcleo, Banco Central, Ministério da Fazenda, mas o Banco Central como operador da moeda, de crédito, etc., o Banco Central, cada vez mais, ele tem que ser independente da soberania popular do parlamento, mesmo esse parlamento que a gente tem, sequer isto. Não há nenhum controle social hoje sobre o que o Banco Central está fazendo. Tudo funciona de acordo com a lógica das finanças. E isso vai envolver escolhas. Vamos pagar mais juros ou vamos manter recursos de médio e longo prazos para ciência e tecnologia? No Brasil, as frações que estão operando as finanças, não tem nenhuma dúvida. Vamos colocar recursos para alimentar a remuneração do capital, comércio e dinheiro, que é o juro. Então vamos continuar mantendo a lógica dos juros, das dívidas, título da dívida, que caminha por aqui. E não sobra recurso para as áreas sociais de uma forma geral. Quer dizer, a emenda constitucional 95 é exatamente isso. O que eles dizem? O recurso para juro, etc., é ilimitado. O que for necessário, como demanda do capital, tem que ser assegurado. As despesas do Estado, chamadas despesas primárias, essas despesas têm um teto. E esse teto, ele necessariamente, ele tem que ser decrescente, porque há um descompasso entre o crescimento vegetativo da economia, o crescimento econômico do PIB, e o fato de ele estar congelado. Então, relativamente, o montante de recursos que hoje nós temos, chamado para as despesas primárias, a projeção é que ele tem uma queda mais ou menos de 0,5 a 0,8 pontos do PIB por ano. O que significa isso? Que em 2021, mais ou menos, isso é cálculo que as agências do capital fazem. Em 2021 não tem mais recurso discricionário para o Estado. O que é recurso discricionário? É recurso que não é obrigatório para pagamento de salário e pagamento de obrigações fixas. Ou seja, o Estado parou de fazer qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de fomento à educação pública, a manter as universidades. Vai ter um colapso em 2021, se não houver mudança. Por que tudo isso vai acontecer? Por conta do capital financeiro. Esses setores, o capital que é portador de juros, o comércio de dinheiro, os títulos, que estão mantendo uma outra racionalidade de Estado, em que esses grupos hoje comandam o bloco de poder no Brasil. E o governo federal hoje, claramente, é uma engrenagem nesse processo. Qual a leitura que o senhor faz desses programas de incentivo ao acesso à educação promovidos pelo governo Lula e Dilma, o FIES, o ProUni? E, só para complementar, qual o papel desses programas no sucateamento das universidades públicas? Então, o FIES e o ProUni, o FIES é um programa que, a bem de verdade, nasceu na ditadura. É o crédito educativo de 75. Posteriormente, em 99, o governo Fernando Henrique cria o FIES, no momento em que as empresas educacionais eram empresas familiares, não eram vinculadas aos fundos. E isso manteve o FIES num patamar baixo. Quando, a partir de 2010, 2008, 2009, mas sobretudo 2010, os setores educacionais foram adquiridos pelos fundos de investimento, pelos fundos financeiros, eles começam a induzir o Estado a custear o financiamento dos estudantes, porque não tinha mercado. Tinha que fabricar o mercado. E esse mercado foi fabricado pelo FIES. Em 2010, foram aportados 1 bilhão para o FIES. Em 2013, já estava em torno de 14. Em 2014, já estava em torno de 15. Agora nós já estamos falando em 20 bi. É uma soma de recursos que é muito acima. Você tem todo o recurso hoje de custeio e capital das 63 universidades não passa de 8 bi. Sim, bem menos de 8, na verdade. 7.
para manter todas. Isso custei capital, manter luz terceirizada, somar tudo, né? Dá 7 bi mais ou menos. O FIES já está aportando mais de 20 bi. Então, foi o FIES que empurrou a mercantilização da educação. Aonde foram os maiores erros, a meu ver, do FIES? Primeiro, o primeiro grande problema foi o desenho do ProUni. O ProUni, inicialmente, a ideia era que houvesse uma regulamentação da filantropia, e que, naquele contexto, era algo discutível, razoável. As instituições filantrópicas não pagam grande parte da previdência, não pagam impostos, tem que regulamentar qual é a contrapartida que assegura a condição dela de filantropia. Esse era um pouco o debate que estava naquela época. Eu nunca entendi muito bem por quê, ou entendi, porque havia muita pressão do setor empresarial, isso foi incorporado. Num certo momento, o Fernando Haddad, que era o secretário executivo, e o Tarso Genro, que era o ministro da Educação, entenderam que o ProUni deveria incluir as instituições empresariais com fins de lucro. E ali foi o maior problema. Porque a partir do momento em que as instituições que têm fins de lucro conseguem isenção, elas passam a ter uma margem de lucro atraente para o capital financeiro, que percebe a potencialidade do FIES. Eu vou mostrar isso hoje, se tiver tempo aqui, eu vou tentar mostrar isso. E a partir daí, nós vamos ter a explosão do crescimento dessas organizações. E como se diz em economia, o dinheiro é inelástico. Se você tira muito dinheiro para cá, falta para cá. Isso é o objetivo. O problema é que o FIES não está garantindo matrículas propriamente novas. O FIES tem uma faixa de renda de corte que pega boa parte da classe média. Está pagando a tarifa cheia. Se você for hoje numa instituição privada, fazer assim, eu quero cursar Direito, eu queria matricular. Aí você vai perguntar a mensalidade, aí fala, bom, são uns R$5.000 ou R$4.000. Aí você fala, poxa, mas vocês dão bolsa, né? Não, claro, se você fizer aqui essa prova, nós damos 50% de bolsa. Aí você paga 2,5. O FIES paga 5. E depois tem vários outros pontos, hoje eu vou falar um pouco sobre isso, inclusive, para mostrar que, na realidade, o FIES ele é todo organizado por fundos de títulos. Não é orçamento direto, é emissão de títulos da dívida que paga o FIES. Então, o próprio FIES é parte de um processo financeiro. Ele envolve o capital fictício, ou seja, ele envolve a emissão de títulos da dívida. E a partir daí tem toda uma engrenagem que permite que as empresas se apropriem do fundo público. Esse que é o problema, né? Lerrer, uma delícia esse papo nosso aqui. Então eu agradeço muito a sua presença. Muita conversa Também. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigada. É um privilégio estar aqui com vocês. E assim nós fechamos mais uma edição do canal Logotonia, do grupo de pesquisas em materialidades e ambiências da Universidade Federal do Sul da Bahia.